Olá, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas de Direito Processual Civil e visto que na aula anterior abordamos sobre as questões introdutórias e também sobre os princípios inerentes a esta cadeira, para hoje eu preparei a aula das espécies de ações em sede do Direito Processual Civil. Por isso, convido-lhe a assistir o vídeo até ao fim para poder perceber qual vai ser a espécie ou modalidade de ação que nós vamos nos ater doravante. E se for novo no canal, peço-lhe que inscreva-se, deixe o seu gosto no final, caso goste, claro. Sugestão, se preferir, alguma crítica, porque é importante que essas críticas venham para que nós possamos efetivamente crescer e melhorar os nossos conteúdos. Ativa o sino para que possa ser notificado sempre que nós subimos vídeos novos e compartilhe, caso queira, o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e vamos efetivamente contribuir de alguma forma para a sua cultura jurídica. Se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o JusBA. Hoje, na verdade, a nossa aula vai efetivamente aqui se ater a um artigo essencial, que é o artigo 4º do Código Processual Civil. Isto porquê? Porque se nós repararmos em regra e em função daquilo que foi abordado aqui em sede da tutela jurídica, temos o vídeo da tutela jurídica, eu não me canso de falar sobre isso e é importante que vai lá ver. Vai lá ver esse vídeo porquê? Porque por um lado nós abordamos sobre a questão da tutela jurídica e por outro lado trazemos aqui algumas ideias, não obstante não serem muito profundas, porque a cada dia que passa a Lei 2/15 está mais eficaz, porque já temos basicamente em todo o país institucionalizados os tribunais de comarcas. Estamos agora a aguardar que se sejam institucionalizados os tribunais da relação. Portanto, é importante que vai ver esse vídeo também por conta disso, porque lá eu faço uma abordagem não só daquilo que são as tutelas jurídicas públicas e privadas, mas também uma breve diferenciação entre a Lei 2/15 e a Lei 18/88. Eu vou daqui a pouco, em função dessas aulas de Direito Processual Civil, ter que fazer uma abordagem mais minuciosa sobre a Lei 2/15, por isso é importante que tenhas essa lei, procure, na internet aparece como nunca, se tiver dificuldades vai à imprensa nacional mais próxima, se ainda se não encontrares, entre em contato através das nossas redes sociais, que eu farei com todo o gosto o envio em PDF dessa legislação. Portanto, a tutela jurídica nos diz, meus senhores, em regra vamos recorrer aos tribunais. Porquê? Porque o tribunal tem a tutela jurisdicional efetiva, tem o poder jurisdicional de aplicar as leis que são criadas pela Assembleia Nacional e por conta disso é o meio correto para podermos defender os nossos direitos violados. Agora, esse recurso vai valer em função do bem jurídico violado. Se for um bem jurídico violado pelo direito penal, nós vamos ter que recorrer ao tribunal, mais especificamente na sala que tenha competência para julgar as matérias criminais, logo na sala dos crimes comuns, em regra. Mas isso aqui não nos interessa, nós estamos a falar de processo civil. E logo, quando é que nós vamos recorrer ao processo civil? Vamos recorrer ao processo civil sempre que o bem jurídico violado for tutelado pelo direito civil. Responsabilidade civil, gestão de negócio, enriquecimento sem causa, são institutos jurídicos civis. E pronto, quando aparece uma situação dessa natureza, nós não vamos recorrer aos tribunais com instância ou competência para regular questões criminais. Isso acontece muitas vezes quando nós vemos um jurista, quando vemos alguém, eu já que abordei também certo daquilo que são as saídas profissionais para juristas no nosso vídeo. Vai lá e vê também esse vídeo caso tenha algum interesse e queira saber quais são as possíveis saídas de um jurista. Em regra, senhor, jurista é efetivamente um indivíduo que seguiu crimes e só vai falar sobre crimes, mas não é nada disso. Por isso, o direito civil também é um ramo muito importante e sempre que forem violados direitos estabelecidos ou regulados pelo direito civil, como norma substantiva, nós vamos recorrer à norma adjetiva, que são então o que é o direito processual civil. E no direito processual civil, logo no seu artigo 1º, nós vamos encontrar aqui o seguinte: existe a proibição da autodefesa, por isso é que eu disse que em regra nós não devemos de maneira alguma recorrer à tutela privada, em regra, excepcionalmente sim, podemos, como a própria questão do estado de necessidade, também da ação direta, legítima defesa, enfim, já abordamos sobre isso, vai lá e vê o vídeo. Portanto,
Para essa questão da proibição da tutela ou da autodefesa, temos aqui o artigo 2º, que diz: correspondência entre direito e ação. Estabelece o seguinte: a todo direito, exceto quando a lei determina o contrário, corresponde uma ação destinada a fazê-lo reconhecer em juízo ou a realizá-lo coercivamente, bem como as providências necessárias para acautelar o efeito útil da ação. Percebam aqui: a todo direito, em regra, cabe uma ação. Essa ação poderá ter dois fins: declarar um direito ou então exigi-lo de forma coerciva, e ainda a possibilidade de recorrer às providências necessárias para cautelar o direito. Meus senhores, portanto, só olhando para essa situação é que nós agora vamos olhar para o objeto de estudo de hoje: as espécies de ações. Se a cada direito cabe uma ação, quais são essas ações? O artigo 4º nos vai dizer o seguinte. Número 1. Pronto, não estou a ler, mas é sempre bom que eu leia, né? Vamos lá. Número 1. As ações são declarativas ou executivas. Estamos aqui, meus senhores. As ações são declarativas ou executivas. Número 1 do artigo. Entretanto, antes mesmo de começarmos a esmiuçá-las de forma individual, eu vou em primeira instância fazer uma distinção entre essa ação declarativa e essa ação executiva. A cada direito cabe uma ação. Vamos lá no artigo 2º do Código de Processo Civil. Como é que se distinguem os direitos, ou seja, as ações declarativas e as ações executivas? As ações declarativas, na verdade, são aquelas que estão intentadas essencialmente com a necessidade de vermos o tribunal a declarar a existência do nosso direito. E, consequentemente, com a condenação ou a absolução do réu, nós ficamos satisfeitos. Temos, efetivamente, o tribunal declarou ou não declarou os nossos direitos, a existência do nosso direito. Esse é o fim último do direito das ações declarativas. Só isso e mais nada. Agora, a ação executiva nós lemos aqui por execução, um cumprimento coercivo, meu senhor. A partir do momento em que nós, em regra, temos uma condenação do réu, nós vamos aqui aguardar um prazo, ela estabelece para o trânsito em julgado da sentença, e com essa sentença poderemos intentar uma ação executiva. Porque com a ação executiva nós vamos obrigar o indivíduo de forma forçada ou coerciva a cumprir com a obrigação. Imagina aqui o seguinte, e atenção, na ação declarativa nós aqui aplicamos em regras os exemplos dos créditos, devedor, credor. Mas senhores, nós celebramos um contrato, o devedor não cumpriu com o contrato. Claramente que eu não vou ficar por isso. Vou ter que recorrer ao tribunal para que o indivíduo pague com o seu incumprimento, para que me devolva o dinheiro que me deixei de oferir ou de receber por conta do não cumprimento do indivíduo. Intento então uma ação declarativa. Para quê? Para que o tribunal declare a existência do meu direito. E só. Quando o tribunal declara o direito, através da sentença ou da decisão, nós poderemos então passar daquele prazo que eu disse, a sentença transita em julgado. Temos a possibilidade das duas. Ou o senhor paga de forma voluntária, que em norma não quer pagar, então nós vamos intentar a ação executiva. Ali vamos exigi-lo de forma coerciva. E o tribunal vai utilizar os seus meios necessários para retirar o patrimônio do devedor para pagar o credor. Então, é basicamente essa a diferença. Outra diferença que pode aqui existir entre a ação declarativa e a ação executiva é inerente aos seus sujeitos processuais. Ou seja, dentro do processo declarativo, os sujeitos processuais são dois, claramente. Por um lado, um autor, que é aquele que intenta a ação e tem aqui a legitimidade ativa da ação, e por outro lado, um réu, que é aquele contra quem é intentada a ação e, consequentemente, tem a legitimidade passiva. Por outro lado, dentro do processo executivo, existem então um exequente, que é aquele que propõe a ação, e um executado, aquele contra quem é intentada a ação. Meus senhores, são essas mínimas distinções entre o processo ou ação declarativa e ação
executiva e agora nós vamos analisá-las de forma individual. Iniciando pela ação declarativa. A ação declarativa, como vimos anteriormente, tem essencialmente como fim último declarar a existência de um direito. E ela, por sua vez, nos termos do artigo 2º do Código Processual Civil, atenção, artigo 2º não, número 2 do artigo 4º do Código Processual Civil, poderá ser de simples apreciação, como vem aqui, de condenação e constitutivas. Cada ação, em regra, tem um fim. Para cada direito, cabe uma ação, vimos há pouco, e cada ação tem o seu fim. Ação declarativa, ou ação de simples apreciação, ação declarativa de simples apreciação, assim melhor, em regra tem como fim último simplesmente declarar um direito. O indivíduo fica por aí. Todas as ações declarativas têm como fim a declaração de um direito. Mas aqui na ação declarativa de simples apreciação, o indivíduo ou o autor quer simplesmente aqui a declaração desse direito, a existência ou inexistência desse direito. Portanto, o que o artigo 2º a linha A estabelece, as ações de simples apreciação têm como fim obter unicamente a declaração da existência ou inexistência de um direito ou de um facto. E, portanto, essa declaração do direito poderá ser positiva ou negativa. Quando é que é positiva? Quando eu quero claramente que seja declarada a existência desse direito. E quando é que será negativa? Será negativa quando eu quero que se declare a inexistência de um determinado direito. Ou seja, podia ser, por exemplo, o próprio réu a intentar ação dizendo não, aquele indivíduo não tem nenhum direito sobre o bem concreto. E fica por isso mesmo. A ação declarativa tem esse fim específico e único: declarar a inexistência ou existência de um direito e mais nada. Agora, as ações de condenação, assim como nas ações declarativas de simples apreciação, também têm como fim declarar a existência de um direito. Não obstante aqui, ao autor requerer também a condenação do réu. A quê? A pagar. Atenção, eu falo em réu e é importante eu distinguir isso, porque muitas vezes as pessoas tendem, não sei porquê, a confundir crimes, tudo é crime. O réu aqui, em sede de processo civil, não é aquele que senta nos bancos dos réus em sede de processo penal. As situações são completamente diferentes. Aqui existem duas partes cíveis, ninguém aqui vai ser condenado a crimes, existe aqui simplesmente um litígio civil e, consequentemente, o réu, se for declarado que existe aqui a violação de um direito subjetivo do autor, será obrigado simplesmente a pagar ou a repor os danos causados na esfera jurídica do autor. E só isso. Não há aqui nenhum medo de dizer que vai para a cadeia ou alguma coisa parecida. Não há aqui prisões, não há nada disso. As penas são para o processo penal e quando nós abordamos sobre essa questão, também olharemos de forma intrínseca como é que aquilo ocorre. Portanto, dando sequência, eu vou requerer a condenação do réu, não obstante aqui a declaração do direito. Então já existe aqui uma diferença clara entre os dois indivíduos. Agora, temos ainda, e calma aí, o artigo 4º, número 12, linha B estabelece: as ações de condenação têm como fim exigir a prestação de uma coisa ou de um fato, pressupondo ou prevendo a violação de um direito. É basicamente aquilo que eu disse e está aqui previamente fundamentado no nosso Código Processual Civil. Não estou a inventar nada. Além disso, existem então as ações declarativas constitutivas. Bem, essas ações declarativas constitutivas, em norma, têm como fim e vão aqui afigurar aquela questão que eu já aqui tenho abordado desde a introdução ao estudo do direito, que são os direitos potestativos. Lembram-se, meus senhores? Nós vimos que os direitos subjetivos dividem-se em direitos subjetivos propriamente ditos e direitos potestativos. Estes direitos potestativos, em normas, têm como finalidade o quê? Distinguir, constituir ou modificar uma relação jurídica. É através dessa ação constitutiva que nós vamos fazer valer mais os próprios direitos potestativos e, portanto, o artigo 4º, número 12, a linha C estabelece: as constitutivas têm como função, por fim, autorizar uma mudança na ordem jurídica existente. É isso mesmo, autorizar uma mudança na ordem jurídica existente.
E essa mudança poderá ser constitutiva, poderá ser modificativa ou poderá ser extintiva. Extintiva, por exemplo, quando nós entendamos ações de divórcio, não é? Divórcio litigioso ou por mútuo acordo, ali vai existir uma extinção de uma relação jurídica pré-existente, que é a relação familiar através do casamento, e pode ser modificativa quando requeremos, por exemplo, aqui a alteração de um contrato, né? Claro que existe efetivamente esse contrato celebrado e que, no entanto, queremos alterar aqui alguns conteúdos do próprio contrato, que existe efetivamente uma declaração de um direito e automaticamente a alteração dos efeitos daquele mesmo contrato. Portanto, constitutiva é quando nós requeremos que seja então declarar a existência de um direito. Imagina que eu sou herdeiro de um sócio de uma empresa qualquer, e essa pessoa falece, e os sócios da respectiva empresa já não permitem que eu entre em função de ser herdeiro. O que é que eu faço? Intento ação declarativa, constitutiva, para quê? Para que o tribunal reconheça que eu tenho efetivamente um direito e que eu seja constituído como sócio. Basicamente, essas situações que a gente pode analisar dentro daquilo que são as ações declarativas. Agora, vamos olhar para as ações executivas, não é? E nós vimos que elas são aquelas que vão ser intentadas com a finalidade de exigir de forma coerciva que o réu pague ou cumpra com a sentença transitada em julgado. E não só. As ações declarativas ou ações executivas, em regra, têm como base sempre um título executivo, que pode ser judicial, sentença, ou ainda decisões arbitrais, ou então extrajudicial, que são os vários documentos que podem ser adquiridos, têm força execuível e, consequentemente, podem ser tidos como títulos. Mas, senhores, vamos aprender isso em sede própria também, mas é um chega que eu posso aqui abordar. Bem, para além dessas questões, então, as ações executivas têm também fins. Quais são os fins da ação executiva? O artigo 4º, mais uma vez, número 3, diz o seguinte: dizem-se ações executivas aquelas em que o autor requer as providências adequadas à reparação efetiva do direito violado. O artigo 45, por sua vez, do Código Processual Civil, vai aqui definir claramente quais são, então, os fins da ação executiva. O artigo 45 estabelece: o fim da executiva para o efeito do processo aplicável pode consistir no pagamento de quantia certa, ok? Na entrega de coisa certa ou na prestação de um facto, quer positivo, quer negativo. Meus senhores, são basicamente esses três os fins da ação executiva. Ou seja, se o tribunal condena o indivíduo a pagar 3 milhões de kwanzas e a sentença transita em julgado e o indivíduo assim não quer pagar de forma voluntária, eu intento a ação executiva para obrigá-lo a pagar, só que essa ação executiva terá como fim o pagamento de quantia certa, porque eu vou requerer que o tribunal cite o réu para, no prazo de X dias, pagar ou nomear bens à penhora. Vamos aprender isso depois. Agora, o tribunal condena o réu a me restituir o meu imóvel. A ação transita em julgado e o indivíduo não restitui. O que é que eu faço? Intento ação executiva para entrega de coisa certa. O indivíduo ou o tribunal condena o indivíduo ou o réu a me repor na sociedade. Na sociedade, como vimos há pouco, no exemplo que eu apresentei quanto às ações declarativas constitutivas. Então, e eles não façam de forma coerciva ou de forma voluntária, aí, tentando ação executiva, existirá aqui a prestação de um facto positivo, ou seja, que eles aceitam efetivamente a minha constituição dentro da sociedade comercial. Mas, senhores, é basicamente isso que nós podemos analisar quanto à questão das ações, das espécies de ações. Espero eu ter sido pragmático e muito coerente nas explicações. Espero eu que tenha percebido efetivamente essa questão das ações, que são uma matéria muito importante. E para hoje eu preciso definir que, na verdade, aqui em sede dessas primeiras matérias de Direito Processual Civil, nós faremos o estudo daquilo que são
as ações declarativas. Nós não vamos estudar ainda ações executivas, faremos o estudo em sede própria, mas aqui analisamos essencialmente as ações declarativas. Ações declarativas que podem ser tanto de simples apreciação, de condenação ou ainda constitutivas, e faremos daqui em diante vários estudos, várias abordagens inerentes a elas. Mas antes mesmo de voltarmos a abordar sobre essa questão, nós falaremos, né, como vimos no artigo 2º, né, existem providências cautelares que podem ser intentadas. Então, na nossa próxima aula, nós falaremos sobre as providências cautelares e depois olharemos então para os pressupostos processuais e assim sucessivamente vamos avançando com as nossas aulas. Portanto, meus senhores, daqui para frente, ação declarativa, quem sabe no futuro abordaremos sobre também ação executiva. Agradeço como sempre pela sua paciência assistindo meus vídeos, agradeço sempre por todo o seu tempo dispensado, porque acredito que tenha mais coisas para fazer, está aqui a ver-me a apresentar esses vídeos, essas aulas que algumas vezes só te chateiam, mas o meu dever aqui é ajudá-lo como posso. E acredito eu que estou a fazer um bom trabalho, e se ainda assim deixei alguma coisa por dizer, se fui omisso em algumas situações, se acabei por pecar por excesso, deixa alguma sugestão, alguma dúvida, alguma crítica nos comentários, porque é importante que haja esse feedback, essa interação. Se não quiser deixar nos comentários, entre em contato nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, ou até mesmo através do nosso e-mail, porque é importante mantermos contato. Bem, por mim é tudo. Espero eu ver num próximo vídeo. Como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Justo.